Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dos Toques, a casa do futebol. Hoje um vídeo bem carioca, né? Um domingo de tarde, sol. Graças a Deus, o inverno que estava rigoroso aqui para os padrões cariocas, né? Agora um solzinho bacana. Até a vestimenta sumiu. Peço desculpa aos mais pudicos, né? Mas o calor tá muito grande, meus amigos. E já que o calor tá grande, vamos falar do fogo. Calor, fogo e o esporte, que está sendo quase já queimado, já está sendo abduzido pelo calor da Série B. Porque na Série B o negócio ferve, né? Na Série B, quem já jogou sabe que o bicho pega. Não tem essa de, time grande desceu, já subiu. Ó, tem time aí que ficou 2 anos, 3 anos. Tem time que só subiu na 4ª colocação. Não é mole não, cara. E o esporte sabe, por isso que não quer cair. Mas, como eu falei, o esporte está num relacionamento muito sério com a Série B. Não tem jeito, praticamente rebaixado. E ontem, Bahia e Sport empataram em 0-0, jogo na Ilha do Retiro. O Bahia acabou sendo prejudicado pelos seus objetivos, né? O Bahia quer continuar no G4, mas hoje pode ser ultrapassado tanto pelo Botafogo como pelo Red Bull Bragantino, pelo Mirassol, não, que o Mirassol já jogou, né? E a gente vai falar aqui do Mirassol também. Mas o Bahia acabou perdendo uma oportunidade de ganhar de um adversário que os seus rivais ganharam. O Sport é aquele time que você tem que ganhar, você tem que bater no Sport. Senão você complica os seus objetivos no Campeonato Brasileiro, né? Bom, vamos lá. O Vasco. O Vasco não está num relacionamento sério com a Série B, mas é algo que o Vasco não consegue esquecer. É aquele namoro que o Vasco teve, já vai fazer um tempo, tá, mas parece que não esquece. Porque volta e meia tá ali perto da zona do perigo. E o Vasco volta a namorar com o Z4. O olhar tá profundo. E o Santos rindo à toa porque o Mirassol ganhou do Vasco. E o Santos só depende dele na segunda-feira para sair da zona de rebaixamento. Se o Santos empatar, o Santos está fora da zona de rebaixamento. Então o Vasco da Gama, ele precisa de reforços urgentes. Só que não tem dinheiro. Só que o Pedrinho já disse que não vem ninguém de impacto. Ou seja, o Fernando Diniz vai ter que fazer milagre com um time ruim. Essa que é a grande verdade. Vai ter que fazer o Verratti fazer mais gols do que já faz, e estava numa fase ruim aí. Vai ter que fazer o Felipe Coutinho jogar mais bola do que ele pode jogar, e não está jogando. Vai ter que fazer o Ryan desequilibrar. Enfim, o Fernando Diniz vai ter que fazer milagre. Porque o time do Vasco está cada vez mais próximo de entrar na zona de rebaixamento. E ontem uma derrota para o Mirassol, que não é vergonha nenhuma não, tá? A gente fala do Mirassol, o Mirassol já caiu. O Mirassol é isso, eu não acho que o Mirassol vai ficar entre os 6 primeiros. Aí eu também tenho o direito de dar minha opinião aqui. Acho que é fogo de palha, é um time experiente, bem treinado, tem jogadores ali muito cascudos, mas não vai ficar entre os 6 primeiros, pelo menos essa é a minha opinião, tá? E até pela bola que joga, não fica. Ontem ganhou do Vasco, porque o Vasco também é um time com sérias limitações. Mas o Mirassol, a gente precisa falar do Mirassol aqui, hein? O que é esse time do Mirassol? Que tirou pontos do Palmeiras, que venceu o Corinthians, que venceu o Santos, que pode tirar pontos aí de outras grandes equipes do Campeonato Brasileiro, como já tirou. Ontem venceu o Vasco da Gama. E muita gente achou, tomou um empate, estava 2-0, tomou um empate, agora vai sucumbir. Foi lá e fez o 3º gol. E o Mirassol já está ali no G6. Ele já está no G6. É claro, é um campeonato muito fora da curva de um time que disputa a Série A pela primeira vez em sua história. Mas num campeonato real, o Mirassol está garantindo a permanência dele na Série A. Porque se ele continua com esse rendimento, se ele faz aí 70% dos pontos que ele está fazendo no primeiro turno, se ele fizer isso no segundo turno, ele garante a permanência na Série A, provavelmente com uma Sul-Americana nas costas. E se ele continuar surpreendendo desse jeito, ele pode brigar por pré-Libertadores. Eu tô tirando o Mirassol ali por baixo, né? Ele pode chegar a surpreender, que eu não acho que vai acontecer. Até porque não joga bola para isso. Mas é um time muito bem treinado, um time que sabe muito bem o que quer, o que fazer diante de adversários que em tese seriam melhores, né? E tá aí o Mirassol no G6. Essa rodada pode tirar o Mirassol do G6, é até natural, né? Mas é um time que precisa ser respeitado e observado, hein? Jogadores muitas vezes considerados descartáveis estão jogando futebol no Mirassol.
e o Mirassol venceu o Vasco. O negócio do Vasco realmente vai ser, mais uma vez, brigar na parte de baixo da tabela. E o do Mirassol, quem sabe? Pode ser uma surpresa, hein? Pode ser uma surpresa. Já pensou pegar uma pré-Libertadores? Seria já fantástico para a equipe do interior paulista. E o jogo das 9 horas, o Fluminense fez valer a lógica, né? O Fluminense venceu o Grêmio, era o que a gente espera. Você olha para o Grêmio, você olha para o Fluminense, um jogo no Maracanã, você pensa, bom, o Fluminense tem que ganhar. E ganhou, né? Não foi um jogo de encher os olhos, o Fluminense poderia ter vencido por mais gols. O Everaldo perdeu um pênalti, mas não dá para criticar o Everaldo. Depois que ele aprendeu a chutar pro gol, agora também não para de fazer gol. Fez 2 na quarta-feira, fez o gol da vitória ontem. Pênalti tem sido um problema, né, no Fluminense. O Fluminense tem tido problemas para decidir quem é o batedor oficial. O último contra o Palmeiras foi o Cano, mas bateu aquele pênalti no meio do gol, que deu um susto na galera e tal. Então o Fluminense precisa definir quem vai ser o batedor oficial de pênalti. E venceu o Grêmio, tendo nas peças principais ali destaque, né, destaque pro Serna, pro Martinelli. A zaga do Fluminense também muito tranquila, muito bem. O Grêmio não tem muita qualidade, né, para dizer que ameaçou o Fluminense e tal. O Grêmio é uma equipe que tem também o seu campeonato muito bem definido. É brigar por vaga na Sul-Americana, tentando escapar o máximo possível de zona de rebaixamento. Tá com 20 pontos, 5 pontos à frente do primeiro na zona de rebaixamento, que é o Santos, mas isso pode mudar. Como o Grêmio perdeu, se o Santos vencer, o Santos fica a 2 pontos do Grêmio, o Grêmio volta a ter um apavoro ali na zona de rebaixamento. E o Fluminense já está encostando ali, né? Chegou entre os 8 primeiros. O Fluminense também tem jogos a menos do que Cruzeiro, né? Do que equipes que estão aí, que não pararam para a Copa do Mundo e que não tiveram folga. Então o Fluminense pode se aproximar ainda mais do pelotão de frente. Agora, precisa também contratar. A gente sente muito a ausência do John Arias a cada jogo que passa. A gente vê o Fluminense sem a criatividade que tinha. A gente vê o Fluminense sem criar as chances que criava quando tinha no John Arias a sua referência. E é muito importante. Setor defensivo ontem também, o Fluminense, apesar de não ter sofrido muito, né, o Manuel está muito abaixo do Ignacio, né? Então o Fluminense, claro, tem a figura do Thiago Silva ali, tem um meio campo muito consolidado, mas precisa também de peças. Vai ter até setembro para encontrar no mercado reforços que façam o torcedor sentir um pouquinho menos de saudade dos nomes que realmente fizeram o Fluminense chegar às conquistas no ano de 2023 e no ano de 2024. Mas o Fluminense venceu, está ali perto do Botafogo já. O Botafogo joga hoje contra o Cruzeiro, né, no estádio Newton Santos. O Cruzeiro vem numa fase ruim, o Botafogo vem numa fase boa. Né, conseguiu vencer o Bragantino, o Cruzeiro tropeçou no Mineirão. O Flamengo pega o Ceará lá no Castelão. O Ceará precisa decidir qual é o campeonato dele. O Flamengo é o líder. O Flamengo é o líder. Dificilmente sai da liderança hoje, a não ser que o Cruzeiro vença fora de casa e o Flamengo não pontue lá no Ceará. Mas o Ceará precisa decidir qual é o meu campeonato. Se é na parte de cima ou se é na parte de baixo. E um jogo em casa pode definir muito bem isso. O Ceará vem de uma grande vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão. Com moral vem. Com moral vem. E o Flamengo, é claro, quer manter aí a liderança do campeonato mesmo após a derrota para o Atlético Mineiro no meio de semana pela Copa do Brasil. Dois Toques volta para falar da rodada como um todo na segunda edição aqui no nosso canal. Valeu!